Esse é o Tribcondcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó e eu estou aqui com os advogados tributaristas Périson Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Périson. Oi, Marcelo. Oi, Luciana. Olá, Tudo Luciana, tudo bem? bem? Tudo Hoje nós vamos jóia? falar sobre consulta tributária, que é uma ferramenta essencial para esclarecer dúvidas da legislação tributária. Vou começar com você hoje, Périson. Você pode nos explicar o que é uma consulta tributária? Consulta tributária é um instituto previsto no Código Tributário Nacional, no artigo 161, que é um meio do contribuinte esclarecer dúvidas sobre a legislação tributária, que não é pouco complexa, né? Tanto que temos uma reforma tributária aí em andamento, cujo objetivo, um dos objetivos principais é a simplificação, mas ainda temos uma legislação bastante controversa, então é um meio que o contribuinte pode utilizar para obter uma resposta da Receita Federal e ter segurança quanto aos seus procedimentos. E qual é a base legal dela? A base legal é o Código Tributário Nacional, a primeira, mas não é uma base legal que regulamenta exaustivamente, né? Ele só menciona no artigo 161, parágrafo 2º, que os juros de mora são devidos após o vencimento do tributo, seja qual for o motivo do atraso, da inadimplência, exceto na situação que o contribuinte, antes do fato gerador ocorrido, ele protocola uma consulta sobre a interpretação da legislação tributária. Embora o artigo 61 não se refira à multa, também é assente que a consulta ela afasta a cobrança da multa enquanto não resolvida. E, Marcelo, qualquer um pode fazer esse tipo de consulta? Qual é o procedimento? Sim, Luciana. Olha, na verdade, primeiro de tudo, a gente precisa ter em mente que aqui a gente está tratando da consulta tributária, um procedimento formal. Então, a gente não pode confundir essa consulta tributária com a mera solicitação de consulta de informações que quando o contribuinte vai até a administração fazendária e procura o auditor fiscal e obtém informações de forma verbal, ou no caso da Receita Federal, pelo acesso ao ECAC, porque todas as informações são informais, tá? Aqui é um procedimento realmente formal que pode ser formalizado por qualquer contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica. E, além disso, também ele pode ser formalizado por entidades representativas de classe e representativas também de categorias profissionais. E, na verdade, também é um procedimento muito interessante porque ele não necessita de um advogado para ser feito, apesar do fato de que, dependendo da complexidade da questão envolvida, é altamente recomendável que seja feita por um profissional, tá? E ela, então, vai ser formalizada por escrito. Ou o contribuinte vai indicar todas as circunstâncias, os fatos, todas aquelas questões que ele tem dúvidas sobre a aplicação da legislação tributária. E nesse ponto também é importante mencionar que tem que ser uma situação que ele está vivenciando, porque não há consulta tributária sobre lei em tese. Na verdade, precisa ser uma situação que o contribuinte efetivamente está presenciando. E vai protocolar, instruída de todos os documentos necessários, todos os documentos de prova, e aguardar, junto ao órgão da administração onde foi feito esse protocolo, que haja uma manifestação também formalizando uma resposta a essa consulta e tirando aquelas dúvidas apresentadas. Você mencionou que é um procedimento formal. Então, Périson, quais são os efeitos ao realizar uma consulta tributária? Bom, o principal efeito que, primeiramente, eu não posso ser autuado, né? Trocando em miúdos, eu não posso ser penalizado por uma questão que eu apresento uma dúvida à administração tributária e estou aguardando a resposta, né? Obviamente, como o Marcelo falou, não pode ser uma discussão em tese. Me fale sobre a base de cálculo do PIS e COFINS. Não, eu tenho que ter uma situação concreta em que eu fundamente a minha dúvida. Olha, eu sei que a norma diz isso, só que eu tenho uma situação concreta que me parece que pode ser enquadrada nesta situação ou nesta situação. Uma dúvida bastante comum e que é bastante objeto de consulta é quanto à classificação fiscal. Então, eu tenho um produto novo que eu desenvolvo
e tenho dúvidas acerca da classificação fiscal do IPI, porque ele pode se enquadrar numa categoria ou outra, uma com um ônus maior, outra com ônus menor. E como o Marcelo falou, não há necessidade do advogado, mas é altamente recomendável em algumas situações, porque tem uma máxima que eu não pergunto que eu não sei a resposta. Na verdade, ninguém, e falando francamente aqui, ninguém vai fazer uma pergunta para a Receita Federal porque tem dúvida ou não estudou. Não, na verdade você estudou aquela questão exaustivamente, você já analisou que tem uma hipótese mais onerosa e outra menos onerosa, ou você tem, vamos dizer, dúvidas quanto à necessidade do cumprimento de uma obrigação acessória da forma como está colocada na norma regulamentadora da Receita, e você acha que pode ofertar a mesma garantia que o fisco pretende obter por aquela forma que ele especifica, e você tem uma forma muito menos onerosa. Então você vai demonstrar para o fisco que ele pode ter aquela segurança da forma que é menos onerosa para você e não oferece nenhuma desvantagem para o fisco. Ou então você vai sustentar por meio das provas de que aquela alíquota ou base de cálculo menor que você entende aplicável é a mais correta. Então você, obviamente, vai direcionar no bom sentido a resposta da consulta, com fundamentos, com base em outras manifestações da Receita, e obter o resultado almejado. Se não for almejado, daí você vai estudar qual é a providência. Mas a ideia é que você evite um litígio tributário com essa formulação administrativa. E, Marcelo, em termos de justiça tributária, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ele é vinculado às decisões pró-contribuinte da COSIT? Então, Luciana, aqui eu vejo, quando a gente pensa em julgamentos do Conselho de Contribuinte, eu penso em duas situações na minha cabeça. A primeira situação é, digamos assim, que é um contribuinte que se sujeitou que apresentou um processo de consulta administrativa, teve uma decisão favorável a ele, né? E ainda assim ele foi autuado. E o que ocorre? Que desde, assim, a gente tem uma instrução normativa de 2013, reiterada em uma instrução normativa de 2021, inclusive, que deixa muito claro que os órgãos da administração fazendária, eles estão vinculados à decisão da consulta tributária, tá? Agora, o conselho em si, ele não está formalmente não há uma vinculação, uma obrigatoriedade de seguir as decisões de consulta administrativa, que são, por exemplo, no caso que a gente está falando da Receita Federal, que são proferidas pela Receita Federal, pela COSIT. Mas nesse primeiro exemplo que eu dei, na verdade, o próprio conselho, o próprio CARF, ele vai acabar julgando o processo de forma favorável ao contribuinte, porque a despeito de não ter essa situação de vinculação, de obrigatoriedade de seguir, existe uma obrigatoriedade da administração fiscal atender ao quanto foi decidido na solução de consulta para aquele contribuinte. Então, esse auto de infração é nulo. Então, certamente, o conselho vai acabar cancelando essa autuação numa situação como essa. Agora, vamos para uma segunda situação, que é de um contribuinte que não é aquele que se sujeitou, ele não formulou a consulta administrativa, então aquela decisão não se aplica exatamente a ele, mas, por outro lado, ele tem uma situação idêntica. Então, ele também, a partir do momento que as decisões da consulta administrativa tributária, ela indica os caminhos, a posição da interpretação da legislação pela administração fazendária, aquele contribuinte acabou seguindo aquelas orientações. E aí o Conselho de Contribuintes, agora o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né? Atual, ele não, como eu disse, ele não está formalmente vinculado, mas certamente ele vai ter aquele posicionamento da COSIT como um posicionamento com muita força de julgamento para reconhecer aquele direito para o contribuinte, tá? Porque efetivamente
há uma tendência, a segurança jurídica, a coerência das decisões administrativas, ela tem que seguir um único caminho. Então, se aquele foi o posicionamento apresentado, certamente há grande chance do Conselho, do CARF, seguir a mesma orientação. Você quer complementar sobre essa decisão de vínculo das consultas em relação aos contribuintes diversos, que não o contribuinte que formulou a consulta? Sim. Em relação à administração pública? Primeiro complementar algo que eu disse no início sobre o efeito vinculante da consulta. Enquanto ela pende de análise, o contribuinte não pode ser autuado. E quando ela é respondida se desfavorável ao procedimento que o contribuinte já vem adotando, ele tem 30 dias, na verdade, a partir da intimação da decisão, para adotar o procedimento que a fiscalização recomendou. Isso sem multa e sem juros até o 30º dia, depois começa a contar encargos moratórios e dentro desse período, geralmente é que o contribuinte toma uma atitude, ou procura o judiciário, ou se ele tem uma decisão proferida em processo de consulta, questão idêntica, em sentido oposto, ele pode fazer um recurso especial. É a única possibilidade de recurso no processo de consulta, onde ele vai demonstrar a divergência de opinião e pedir uma harmonização. Então, justamente por isso, né, quando o COSIT e também no âmbito estadual e municipal, a administração, quando profere uma manifestação, é uma manifestação pública, porque todas as respostas de consulta são públicas, é exigível, né, porque não pode ter, num caso, um beneficiado, outro tratado diferentemente, porque contraria o princípio da isonomia. Então, é justamente com base nessa premissa de que aquela manifestação pública ela gera efeitos, ela é uma norma complementar nos termos do artigo 100, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que eu vou buscar, com base também na isonomia, que aquele tratamento seja aplicado a mim também. A princípio, a vinculação é somente para o consulente. A Receita só está vinculada para aquele consulente específico. Então, eu não posso pensar que uma consulta isolada vai me assegurar alguma coisa. A Receita Federal também não é obrigada a atribuir os efeitos de uma consulta individual para um contribuinte diverso. Mas é um argumento que a gente vai utilizar na defesa da exclusão da penalidade, pelo menos. Só para complementar o que o Perisson está falando, é bastante interessante porque, assim, pelo o artigo 100 do CTN, realmente as respostas reiteradas a consultas administrativas, elas são consideradas como legislação tributária, como normas tributárias. Tá. Então, o parágrafo único do artigo 100, ele estabelece que a mudança desse entendimento, quando há mudança de entendimento, isso pode levar até a dispensa das penalidades. Porque, veja, um contribuinte que se agiu absolutamente de acordo com aquele posicionamento que já era manifestado pela Receita Federal, ele não pode ser penalizado porque houve uma mudança de entendimento posterior. Né? E isso tem o próprio também fundamento no próprio artigo também 112 do CTN, que estabelece que também que o contribuinte ele vai, na verdade, ele tem que ser beneficiado com a interpretação da legislação tributária. Então, se há dúvida, essa interpretação, em especial em relação à cominação de penalidades, ela tem que ser interpretada de forma mais favorável para o acusado. É isso que eu ia perguntar mesmo, porque o que acontece quando a Receita muda de entendimento após ter respondido à consulta que você acabou de mencionar. A alteração né? do critério jurídico da análise do fato gerador tributário pela fiscalização só pode ter efeitos prospectivos, para frente. Isso está disposto no artigo 146 do Código Tributário Nacional, mas, na verdade, o Código Tributário Nacional, nessa parte, ele repete o princípio constitucional da irretroatividade. Né? Se eu tenho um novo jeito de entender, a fiscalização pode fazer isso, mas para fatos posteriores. E só para também complementar, a gente também tem duas situações diferentes. A gente tem a situação daquele contribuinte que não é o consulente, que é essa situação que eu falei, e a situação que é o consulente. Na situação que é o consulente, então, é absolutamente claro que é uma questão de segurança jurídica mesmo, e que não tem como retroagir esses efeitos que nem o Perisson falou.
E, Perisson, o contribuinte ele pode recorrer da decisão de uma consulta tributária? Como funciona? Não, ele não tem recurso, né? Antigamente até tinha um recurso, a gente costumava... Antigamente, falo, a questão de 20 anos era muito comum você defender que os efeitos de exclusão de penalidade de juros, eles vigoravam até a decisão definitiva da consulta tributária. Na verdade, só existe uma possibilidade de recurso, que é o recurso do contribuinte, que é o recurso especial para buscar que a COSIT uniformize o entendimento de diversas regiões fiscais distintas, né, porque a administração ela tem que ser uníssona no seu entendimento e até providencia isso por meio de soluções de divergência e tudo mais. Esse recurso, só nessa hipótese, ele não tem efeito suspensivo. Então, eu tive uma decisão desfavorável. Entendo que existem precedentes de outras regiões fiscais em sentido oposto ao que me foi respondido pela autoridade que respondeu à minha consulta específica. Eu vou interpor o recurso, mas ele não tem efeito suspensivo. Então, quer dizer, voltam a contar multa e juros. Se depois, posteriormente, a divergência for decidida a meu favor, acho que isso tudo fica prejudicado. Mas ninguém fica esperando a solução da divergência, vai bater a porta do judiciário ou vai adotar a regularização que foi recomendada pelo fisco para, posteriormente, se isso se alterar, aí ver se vai buscar uma recuperação, se vai adotar o procedimento como inicialmente pensou que era devido. E, Marcelo, existem situações que a consulta tributária ela não é permitida? Sim, Luciana, como é um procedimento formal, como eu disse, então a legislação ela traz vedações. De qualquer forma, essas vedações elas são bastante intuitivas pela própria natureza da situação, né? Então, por exemplo, há uma vedação para quando o contribuinte já tem iniciado um procedimento fiscal pelo fisco. Então, ele já está sujeito a esse procedimento, quer dizer, o fisco já está fiscalizando ele, então não cabe a ele agora ingressar nesse momento com um pedido de consulta questionando se está ou não correta a aplicação da legislação. Né? Outra situação também é quando o próprio fisco também intima o contribuinte para cumprir uma determinada obrigação tributária ou acessória. E nesse caso, se ele já está intimando para cumprir a obrigação, também obviamente não vai caber uma consulta para saber se ele precisa cumprir aquela obrigação. Ele já está sendo intimado, né, para isso. Também em situações, por exemplo, em que já houve uma resposta numa consulta anterior, também não são passíveis de consulta tributária. Situações também em que a própria legislação, eu estou falando, quando eu falo legislação, a própria Receita Federal já normatizou uma determinada situação e já esclareceu aquele ponto por meio de suas normas internas, também não faz sentido a utilização da consulta. Para esses casos, a consulta, quer dizer, o termo técnico que se faz é que a consulta é declarada ineficaz. Tá. Ineficaz para que finalidade? Para todas elas, inclusive para contagem de juros e multa, a autoridade fiscal vai considerar que, olha, sua consulta foi ineficaz, porque você perguntou, óbvio, que já está disposto por lei, ou você já tinha conhecimento, então eu vou declarar ineficaz e os encargos são devidos desde o vencimento do tributo. Mas uma coisa importante, duas na verdade. Primeiro, a ineficácia da consulta tem que ser objeto de decisão administrativa pela autoridade competente da COSIT. Tá. Então, eu recebo uma fiscalização. Eu fiz uma consulta sobre a dedutibilidade de uma determinada despesa que não está prevista nas normas da Receita, é uma despesa nova, envolve uma nova tecnologia. Estou supondo aqui um caso, né? E, puxa, protocolei consulta e recebi, tocou a campainha, é o fiscal. Lógico que hoje não acontece nada disso, é uma intimação eletrônica, você recebe o mandado de procedimento fiscal, né? Mas só para ilustrar, recebo a visita do fiscal, aí ele vem, olha, eu estou iniciando aqui a fiscalização e nos atos seguintes ele fala, olha, me veja essa despesa. Vou considerar indedutível. Não, mas eu tenho aqui uma consulta tributária sobre esse tema. Deixa eu ver. Isso aqui é ineficaz. Claramente ineficaz. Ele não tem esse poder.
Tá? Até Tá. que seja declarada ineficaz a consulta, ela é válida. Tá certo? Outra coisa importante é que não é qualquer fiscalização que afasta a possibilidade da consulta gerar os efeitos próprios dela. Então, eu recebo a fiscalização, ela tem um mandado de procedimento fiscal onde ela vai especificar o tributo fiscalizado é esse e o período é esse. Então, eu recebo a fiscalização, ele vai começar a fiscalizar o imposto de renda 2020 e 2021. E ele começa a levantar dados ali de uma determinada questão e começa a se manifestar informalmente que, olha, isso aqui eu vou ter que autuar, tal. Bom, eu não concordo com a interpretação dele, acredito que não deva prevalecer a opinião dele e eu tenho a mesma situação em relação a exercícios seguintes. Eu posso protocolar consulta em relação àqueles exercícios. E ela não vai poder ser considerada ineficaz porque eu tenho um procedimento de fiscalização em relação a exercícios anteriores. O mesmo vale no Estado, nos estados, nos municípios, também tem os seus processos de consulta. E lembrando, sempre tem que ser analisada a legislação do ente arrecadador, porque a formalidade, os requisitos vão estar especificados nas normas de cada ente. E na hora que... o que você recomendaria para os contadores em termos de levantamento de provas, documentação, na hora que você quer comprovar os fatos suscitados numa consulta? Bom, a prova tem que ser ampla. Tá? Embora o contribuinte não seja obrigado a comprovar a sua má-fé, o físico que tem que comprovar a ausência de boa-fé, como sou eu que estou formulando a consulta, eu digo, o contribuinte formulando a consulta, ele só vai formular uma consulta se ele tiver uma expectativa daquilo ser resolvido de acordo com o que ele evidenciou. A prova tem que ser ampla, inclusive técnica, principalmente quando envolve questões técnicas, por exemplo, classificação fiscal. Se eu puder de antemão apresentar um laudo pericial, né, preparado por uma empresa especializada que sustente aquilo que eu quero que prevaleça, isso é benéfico para mim, porque eu não tenho uma ação, é um processo administrativo de um tiro só. A decisão é irrecorrível, a não ser se eu possa demonstrar uma divergência. Não tem dilação probatória, quer dizer, eu não tenho oportunidade, o físico não vai ligar para mim, olha, eu estou com uma dúvida aqui, me manda um documento. Não, ele não vai pedir, ele vai negar. Ele vai negar, a não ser que ele tenha todos os elementos para decisão administrativa, que é praticamente única, a não ser se houver divergência. Você tem alguma outra recomendação que você daria aos contadores sobre esse assunto, Marcelo? Olha, é importante que as empresas, os colaboradores, os seus administradores, eles sejam muito transparentes com os contadores sobre a situação tributária da empresa, a situação fiscal, porque com isso os contadores podem avaliar efetivamente a correta aplicação da legislação tributária. Em um segundo momento também pode buscar o auxílio dos advogados, tributaristas e juntos definir se é o caso de buscar uma consulta tributária com todos os benefícios que ela proporciona, especialmente com a questão da multa, até pela boa-fé que ela representa para a administração na atitude que o contribuinte optou por agir, né, de forma tributária. Com certeza. Obrigada. Opa, desculpa. Também vou dar o meu pitaco. Os contadores, eles têm que começar a enxergar a consulta tributária como uma possibilidade de assessoria mais ampla para o seu cliente, né? Primeiro, ele conhece o fato gerador primeiro do que o advogado, por isso que ele é o vocacionado a fazer essa consulta. Não seja econômico em termos necessários para demonstrar o seu lado da história para que ela prevaleça, né? Não use só o formulário e o campo reduzido que ele tem ali naquilo que é disponibilizado pelos fiscos, né? Faça uma petição, anexe ao formulário se for necessário. Demonstre com bastante propriedade, com prova, aquilo que você pretende demonstrar e, óbvio, se não tiver segurança quanto àquilo que vai ser pleiteado ou como isso deve ser direcionado, consulte
um advogado, o advogado da própria empresa ou um outro advogado que possa trabalhar com aquela questão e que entenda o âmago de fato. Né? E se a questão for única e tão somente de direito, e se tiver uma orientação da Receita ou do Estado ou do município em sentido contrário, o caso não é de consulta, é realmente de procurar tornar aquela questão contenciosa no judiciário. Mas muitas vezes a consulta a gente utiliza bastante para evidenciar um ato coator que seja passível de ataque no mandado de segurança, onde eu tenho que comprovar um ato coator. Então, muitas vezes, aquela coisa ainda está no ar, não tem uma norma explícita, aí a gente vai se valer do perguntas e respostas, de uma resposta de consulta anterior, e se não existe, é melhor eu fazer a prova numa consulta, obter, vamos dizer, a materialização do que a gente chama de ato coator, quer dizer, um ato que eu considero ilegal, para daí instruir um mandado de segurança e levar isso para o advogado, aí essencial que tem um advogado, para levar a questão para o Poder Judiciário. Obrigada, Perisson. Obrigada, Marcelo. E esse foi o Tribconscast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber notificações. Até a próxima. Até lá. Até.